Bem-vindos ao CryptoGuriCast, o lugar onde trazemos os debates mais diversificados do mundo cripto para você. Nosso intuito aqui é trazer os melhores convidados com qualidade, diversidade, que englobam os diversos assuntos do mundo cripto. Fundamentalistas, traders, degens, DeFi, tudo que o mercado cripto oferece e que a gente vai trazer para você aqui. O nosso mundo nunca para e o nosso conteúdo também não. Ele está sempre evoluindo junto com o mercado. Antes de começar o episódio, eu sei que é clichê, mas eu vou te pedir uma coisa. A gente é early adopter aqui. Então vocês entendem. Eu preciso da ajuda de vocês que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrevam nesse canal para receber o conteúdo e todas essas novidades. E bem-vindos a mais um episódio do CryptoGuriCast. Boa noite, gente! Então, estou trazendo aqui para mais um episódio do CryptoGuriCast e pessoas que eu conheço, né? Meu xará, André do Defiers e o Valdemar, dois caras muito famosos aí no mundo do DeFi e das pools de liquidez, né? Um assunto que eu gosto muito particularmente e eu gostaria... Bom, já te conheço, André, meu xará, né? Tem tempo. Acompanho vocês e gosto muito de pool de liquidez. Mas eu gostaria também que vocês se apresentassem, cada um, e também se apresentasse como é que é, o que é o Defiers, porque realmente é diferente, né? Bora lá. Bom, pessoal, prazer, André Aro. Hoje é investidor no mercado cripto, também cofundador junto com o Valdemar da comunidade DeFiers, que é a nossa comunidade para mostrar o dia a dia do DeFi das finanças descentralizadas. Mas antes de falar da comunidade, representando aí, eu entrei no mercado cripto em 2021, no comecinho do ano, no momento que eu tinha saído da CLT, eu ia empreender, acabei conhecendo cripto naquele momento e fiquei. E estamos aqui até hoje, né? E isso foi legal, foi uma coisa que aconteceu, já investia no mercado tradicional, então eu era investidor já, mas ainda cripto eu só olhava de longe, vou entrar, e nunca, sempre postergando. Acabei entrando nesse momento que eu estava saindo da empresa, e 2021 foi um ano que eu acabei dedicando. Então, entrei no mercado de cabeça, comecei a estudar análise gráfica, DeFi no meio do ano. Então, desde 2021, usando aí quase que no dia a dia, no começo, né, testando várias estratégias, e sempre gostei, vi uma oportunidade muito boa. Então, ao longo dos anos, comecei a trabalhar no mercado cripto em 2021 mesmo, dando aulas de análise gráfica, aprendendo mais sobre DeFi, dando suporte a algumas comunidades. E ao longo do tempo, a gente foi evoluindo, criando os próprios produtos, serviços, especializando cada vez mais em DeFi, pools de liquidez e várias coisas novas que a gente vai falar aqui. E aqui estamos como DeFiers aqui no podcast. Legal. Então, tipo, você está no mercado tradicional. Desculpa, antes de você se apresentar, eu tive algumas dúvidas. Antes do mercado cripto, você estava no mercado tradicional e você já conheceu um pouquinho de análise gráfica, né? Mas, pô, básico. Ah, Assim, beleza. era básico. Aí, quando eu entrei no mercado cripto, uma das portas foi, primeiro, entender o que é o mercado cripto, fundamentos, Aham, para entender de fato o que é o aham, Bitcoin e tudo mais, e também conhecer análise gráfica. E eu sempre gostei de análise gráfica. Então, eu falei, aham. pô, legal. E eu trago isso até hoje, inclusive para o DeFi. Isso que é legal. Juntando, eu vejo que o DeFi é mais uma ferramenta que te dá para você utilizar, e a análise gráfica é uma outra ferramenta para análise. Então, se você juntar um pouco dos Aham, dois, você consegue ter aham, boas aham, estratégias. Mas sim, vim aham. desse mercado. E tu, Valdemar? Bom, eu comecei em 2020 em cripto. Na verdade, bem final de 2019, eu comecei a ver um cara de economia que eu gosto. Eu estava dentro da comunidade dele e ele começou a falar de cripto. Eu nunca dei importância para BTC, Ether, enfim. E, né, mercado tradicional, então você fala, "Pff, isso aí é pirâmide, né? Tudo isso que a gente escuta, até hoje a gente escuta. E aí eu falei, bom, se ele está falando alguma coisa boa, deve ter, então vamos aprender. E aí eu comecei a vendo o pessoal lá na comunidade falando, Ledger, Trezor, eu falei, puta que pariu, que porra é essa, né? Isso Eu é. achei que era só BTC, comprar, corretora, tal, acabou. Aí eu falei, o negócio é mais complexo. Uhum. E no final veio a pandemia e eu falei,
hora de começar a fazer um curso e ter uma, né, uma segunda atividade. Foi numa hora boa, né? Muito boa. Principalmente que o pessoal estava, acho que, precisando de grana, então estavam fazendo o curso com um valor ridículo. Aí eu Uhum. falei, vou começar. Comecei com um curso básico mesmo. Uhum. E aí depois, quando eu comecei a ver DeFi, eu falei, eu preciso aprender isso. Uhum. Na época era o Caio, né? Que falava muito sobre isso. Eu fui o segundo aluno dele quando ele dava aula particular. E me aprofundei em 2020 e em 2021 o pessoal começou a falar, você tem que ensinar, porque você entende, não sei o que e tal, e comecei a ensinar. Na época ainda não tinha a UniV3, era só V2, Uhum. né? Pegamos ainda. Uniswap, gente. Uniswap, Isso. desculpa. E aí foi o primeiro airdrop dos tokens Uni e o pessoal lá Foi um trocando baita por. drop, né? Foi Foi, primeiro grande. 400 Unis. E o pessoal trocando por PlayStation. E eu falei, eu vou trocar por Ether. Eu troquei por 5 Ethers, né? Na Barbaridade. época. Falei, pô, foi muito melhor o Sim, óbvio. negócio. PlayStation, caramba, eu vou comprar mais. Né? E aí, quando surgiu a UniV3, eu comecei a brincar nela. E a primeira coisa que eu fiz, falei, porra, saiu tudo pro outro lado, como assim, né? Não tava entendendo nada. Falei, não quero mais saber dessa merda. Aí, no final, eu falei, não, tem alguma coisa boa nisso. E aí eu comecei a estudar e criar estratégias novas, concentração de liquidez, remontagem, enfim, me especializei nisso em estratégias mais avançadas, com empréstimos, e comecei a ensinar. Aí eu criei primeiro o Geração DeFi, e depois o Aro me chamou para alguns podcasts, e eu falei, porra, ele tem, né, uma filosofia parecida, é um cara, gente boa, honesto, coisa que no mercado cripto não é fácil encontrar, né? Infelizmente. 98% aí é de origem duvidosa. E aí eu falei para ele, falei, escuta, acho que a gente podia pensar em alguma coisa juntos, né? A gente tem perfis diferentes, com públicos que querem riscos diferentes, e a gente pode fazer um negócio legal. E aí surgiu o DeFiers. Foi até o que a gente estava falando ali embaixo. Eu estava falando com você, né? Eu acho que você não estava na hora. É, que ele toma um pouco mais de risco, você é um pouco mais conservador nas pools, né? Ele segue mais uma análise gráfica, porque ele entende do assunto, Sim. e eu gosto de concentração de liquidez, toma um risco às vezes um Aham. pouco maior, mas tem um retorno Isso. também que é bacana, Sim. né? Aí no final, em 2023, se eu não me engano, eu fui convidado para dar uma aula na UCLA, online, e 2 turmas de MBA. Então, com isso, foi fazendo o nome, Exatamente sobre DeFi, DeFi mesmo. sobre DeFi, e o pessoal queria sobre pool de liquidez. Exatamente sobre pool de E liquidez. muita gente hoje no mercado ainda fala mal de pool de liquidez por 2 motivos. Ou porque não entendem porra nenhuma e querem vender o produto deles, ou porque eles perdem dinheiro porque não sabem o que tem que fazer, né? É falta de estratégia, falta de estudo. E hoje a gente utiliza muito com ações tokenizadas, que a gente vai falar aí durante, né, o podcast, fazendo preço médio, Aham. e aí no final você gera seus dividendos, né, entre aspas, mesmo não sendo, e o governo não vai te tomar 30% na fonte, nem depois. Sim, sim. Bem, Temos nossas formas, né? Apesar de tudo, né? Né, isso eu tô falando do governo americano, hein? mas entrando, mas só um complementando, acho que falando de pool de liquidez, a galera fala mal, fala, isso aqui não funciona, não sei o quê. Eu acho que tem coisas que você controla e que você não controla. Sim. Você vai controlar o ativo que você se expõe, o quanto você coloca nele. Agora, se você entende que é um ativo de alto risco, o que eu vejo? A galera hoje, quando a gente fala de DeFi, inclusive é algo comum. Trocando uma ideia com seguidores, quando a gente comenta alguma coisa, pessoal, eu quero gerar renda passiva com DeFi. Acha tão enraizado esse termo, por isso que a gente até brincou aqui no Brincou no gravando, começo antes. porque na verdade isso é puro marketing, pessoal. Isso não existe.
tá? Não Uhum. existe essa rendinha passiva do jeito que te vende, que é um dinheiro fácil. Não tem dinheiro fácil, mas Não tem uma tem. boa estratégia. Hoje eu falo que a pool de liquidez, ela tá mais associada até a um trade do que qualquer outra coisa, se você for ver. Adorei esse teu texto. Um trade Adorei. Não, é um trade remunerado. Exato. E a gente até brinca, até tinha gerado uma estratégia, eu acho que do trade você tem 3 formas, depois eu falo, né, sobre elas, que é com alavancagem, spot e com pool de liquidez, cada um com seu risco de Exato. drawdown e de Legal. potencial ganho, mas eu vejo que a galera tá focada em quanto que eu ganho, sendo que Uhum. qual é o risco que eu vou tomar para o potencial que eu posso ter, qual é o ativo que eu estou me expondo. Vamos pensar num exemplo bem simples, uma pool de Bitcoin e dólar, por exemplo, que você vai ter uma estratégia, ela, por mais que pague menos do que muitas outras, ela é um risco muito menor por ser um ativo que é Bitcoin. Do outro lado, Uhum. mesmo tokenizado, Ether, Solana, e aí você vai ver alguns ativos extremamente novos que dá muita taxa, mas cai 50% nível Uhum. de risco. Então você controla o ativo que você vai expor, a estratégia que você vai fazer, o Uhum. quanto você coloca, mas você não sabe para onde o preço vai. Uhum. Então, o impermanent loss, que é algo que pode ocorrer como um Uhum. prejuízo, é algo não controlável. Porém, você tem que controlar. É igual eu falo de uma carteira. Se você tem 90% de meme coin e você perdeu dinheiro no mercado cripto, o mercado cripto é uma merda. Merda é a sua análise, é a sua carteira. É mais ou menos isso que a galera joga a culpa numa pool de liquidez, sendo que ela é só uma ferramenta. A porcaria, o erro, não está na pool, está em quem está atrás montando a estratégia. A análise de meme coin é um pouco difícil, mas às vezes a estratégia de Exemplo, eu dei como exemplo, só para isso, colocar. não, só para porque aqui o que eu até para Uhum. às vezes pode ser que vocês estejam vendo pela primeira vez o Crypto Guri Cash, mas também sempre para explicar para os convidados também que a ideia aqui que é que seja uma discussão e não Sim. eu entrevistando vocês. Tá? Uhum. Então, porque um Flow Podcast da vida, o Igor normalmente ele vai trazer, por exemplo, né, um monte de convidados de várias áreas diferentes e etc., que ele também não entende. Mas eu estou em cripto, vocês estão em cripto, então Vamos o fazer que eu quero bate-papo. fazer é, pô, vamos bater, vamos discutir e etc e tal. E aí, então, por isso que eu falei, pô, meme coin o cara não analisa, mas tem boas estratégias de meme Com coin, certeza. né? Então, só para complementar também isso que você estava falando, você falou das pools de liquidez, e, bom, para mim, por exemplo, eu sempre falo, tem muita gente que fala que veio, né, para perguntar de pool de liquidez para mim. Só que é um pouco mais complexo, né? A galera está ali no trade do alavancagem, do trade da corretora, etc., do spot, ou mesmo num hold. Quando você vai explicar, pô, você tem tantas Solanas. Não vale a pena pegar todas essas minhas Solanas, porque daí o cara já quer pegar toda a Solana dele e botar numa pool de liquidez de Solana com USDC. Eu falo, não, cara, você não vai fazer isso. Peraí. Calma. Só É, se quiser vender. só se você quiser vender sua Solana, exatamente. Só que assim, a gente está num bull market, digamos assim, né? Não estou falando que a gente está, mas assim, na minha opinião, beleza. Mas digamos que a gente está no movimento de alta. Você vai fazer uma pool de liquidez com SDC, com Solana e com um range, sei lá, de $50, $30, por exemplo. Muito rapidamente você vai, às vezes, muitas vezes, de um dia para a noite, você pode vender todas as Fica. suas Solanas, né? E perder, tipo, até ganhar as taxas, umas taxas boas, legais, dependendo dali do quanto está gerando, né? E aí, só que o pessoal não pensa nisso. Então, fala assim, pô, então, primeira coisa, a gente vai definir um quanto de capital, né, você quer utilizar, porque nunca use, talvez, todo o seu capital para isso. E se você quer realmente usar tudo, ali você vai colocar emprestada a sua Solana, Várias fazer estratégias. Na isso. verdade, cara, o que acontece é o seguinte: a maioria, Uhum, elas pensam somente em ganhar taxas. isso. Elas não pensam no racional nem na estratégia. Uhum, Então, se o cara, por exemplo, tem um preço médio de Solana em $100 e ela tá uhum, hoje, não tá? Mas vamos dizer que ela tá 140, o cara fala, pô, eu tô a fim de vender, vou montar de 140 a $160 que eu saio satisfeito. Ah, e se for para 200? Foda-se, fiz meu lucro, tá? Então eu fiz um DCA de venda,
com um preço médio de 170 e fiquei com umas FIIs geradas. Certo. Tá? Essa é uma estratégia. O que o Sim. cara pensa? Pô, ele fala, nem lembro o meu preço médio de Solana, né? Deve ter sido $100 e agora a Solana caiu para 80, ele bota para vender de 80 a 100 e vai ter o prejuízo. Entendeu? Por quê? Porque ele não para pensar, ele só quer ver as E taxas aí ele pensa caindo. naquela renda passiva. Sim. Não, ele acha que é renda passiva, só que Isso, não, ele pensa naquela renda Só que o mas que a cabeça- acontece? Renda passiva é quando você ganha Isso. todos os dias, ou todo mês, ou sobre seja, o capital que também está evoluindo. Só Ou que- pelo menos está parado. a partir do momento que uma pool sai do range, o que Uhum. acontece? Ela para de gerar. Se ela para de gerar, e se ela ficar sem gerar 2, 3 meses, cadê a renda passiva? Exato. Né? Cadê? Exatamente. Não E aí tem. eu fazendo até uma analogia pro trade, o que o Valdemar falou, a galera só pensa no quanto vai ganhar. E é exatamente a falta de gerenciamento de risco. Hoje, a verdade é uma só. Grande maioria das pessoas que estão em cripto são apostadores de mercado, Sim. não são investidores. É mínimo a galera que é investidora. E, pessoal, E que quer aprender. a diferença é essa. No momento de que o mercado começa a cair, você vê as pessoas que estão dentro das comunidades, dentro do mercado como um todo, mas que querem continuar. Porque o melhor momento para fazer dinheiro é o momento que há o desinteresse. Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Mas a analogia que eu ia fazer é, da mesma maneira que a galera bota a culpa, eu perdi meu patrimônio lá. Não, você perdeu porque você colocou uma estratégia errada ou mais do que você deveria. Aquilo que estava no seu controle, você não tinha menor controle do que era para ser. E é a mesma coisa de um trade. Quando você pega uma sala de sinal, que o cara faz lá, sei lá, trades extremamente alavancados e não tem erro sobre a alavancagem, o importante é quanto você coloca de risco, é a alavancagem em mão, casado para dar o valor total do trade. Então a galera vê, pô, se esse trade eu entrar 10x e bater o alvo, eu vou fazer 80%, por exemplo. Então o que ele pensa? Pô, 80%? Então eu vou colocar $10.000 para fazer 8 mil. Logo, só quem não viu que esses $10.000 pode ser perdido. Porque ele coloca dinheiro que ele só pensa no ganho, não na perda. Eu acho que os investidores, ou pseudônimos investidores do mercado cripto, eles só pensam no quanto podem ganhar. A galera não pensa no quanto pode perder, não pensa no que pode acontecer e querem emoção todo dia. Retorno, Ninguém, nesse eles- momento, a galera desanima do mercado porque o Bitcoin está andando de lado. Pessoal, ele vai andar de lado várias vezes, por vários meses, às vezes. Não vai bom ser. andar de lado Só também. que, cara, é bom. Cara, eles querem retorno rápido e fácil. A verdade é essa. Quer aprender? Não. O que eles estão buscando? Comunidades 10x, alfa, o cacete A4. Aí os caras colocam, e normalmente, quando aparece a abertura de vagas dessas comunidades? Num bull market, ou seja, compradores de topo. Porque é mais fácil vender para a galera que fica com o FOMO, né? E quer entrar de qualquer jeito, compra a topo e se fode. Então, em vez de fazer 10x, ele dividiu o capital por 10, por 5, por 2, o que for. E não aprendeu porra nenhuma. Quer dizer, aprendeu, talvez, a não, né, fazer esse tipo de jogo, né? Agora, quando o mercado está em baixa, ninguém quer saber. Ou seja, o pessoal continua indo com a manada. Quer aprender? Não. Quero esperar o mercado subir, porque aí eu vou com a galera. É isso. Comprou topo, se ferra. Então, hoje, se você pega, mesmo no mercado de baixa, com DeFi, você consegue ter estratégias, fazendo o teu caixa render. Baixa, lateral. Teu caixa vai render, no pior cenário, 5% ao ano, no melhor cenário, 35%, né? Em USDC, a gente está falando. Então, a média anual pode ficar 12%, 15%, que é 3 a 4 vezes o mercado americano, os títulos do mercado americano. Sim. Então, isso é uma estratégia para aumentar a caixa. Você vai ter caixa, sempre tenha um caixa, né? Porque tem gente que fala o quê? O token corrigiu 50%, vou dar all-in. E aí se fode, por quê? Porque tudo que caiu 50 pode cair mais 90, né? Então, aí o cara fica sem caixa e é expurgado do mercado. Foquei 100% em NFT. Tchau. Fiquei 100% em games. Tchau. Pô, peguei boa parte em DeFi. Não é defendendo o nosso, não. É porque DeFi é finança. Você tem várias opções. E agora, com a ação americana, para mim, não existe mais o impermanent loss com ações americanas. Por quê? Eu quero fazer um preço médio. Eu comprei Meta. Fiz um preço médio com o meu USDC. Virou tudo Meta. Eu comprei Meta. Eu não estou tendo um impermanent loss. Mas caiu mais. Tudo bem. Vira um hold. Vira um hold.
você ganhou taxa. O mercado americano, hora depois, sempre volta, né? Se você pegar os gráficos, tem as correções no meio, mas as Big Techs sempre sobem. E agora a gente tá falando de uma coisa diferente, né, gente? Porque ele não tá falando de, assim, cripto. A gente tá falando de finanças descentralizadas, tá falando de X-Stocks, que usa a rede da Solana, né? Por enquanto. Por enquanto, mas o que a Mas, gente tá falando sim, isso é. é Mas E essa é a outra, realidade, já dei o nome para isso, chama DeFi Street. É. tá? E você está utilizando isso para fazer. Então, é cripto, mas ao mesmo tempo não é o que a gente conhece de cripto normal, Mas né? é isso, Guri. Bitcoin, Solana, etc. Cara, é o né? mercado tradicional se unindo ao mercado cripto. Essa é uma tendência. Nasdaq já está vendo isso para Exato. tokenizar, porque senão vão ficar para trás. Foi exatamente o que eu e o Casta falamos aqui também. Ele falou, o Casta veio aqui e a gente falou assim: se a SP500 e a Nasdaq não se aprimorarem logo as X-Stocks, etc e tal, ou as ações tokenizadas em geral, porque aí não vamos botar só a Solana, etc e tal, as ações tokenizadas vão passar as próprias ações das SP500, da Nasdaq, etc. E não só isso. Você, hoje na Nasdaq ou no S&P, você negocia 5 dias por semana em horário que a bolsa está aberta. Em cripto, é 24/7. Então, chega final de semana, a Ásia acorda, por exemplo, para a gente é domingo à noite, eles acordam, os caras estão enfiando bala, tem negociação, barras de 5 minutos de negociação super altas às vezes. Então, às vezes, você consegue ganhar taxas dormindo. Por quê? Porque o que o mercado americano está fechado enquanto a Ásia está dormindo, quando eles acordam, eles vão também no mercado cripto e vão comprar, vender as ações, e quem ganha com isso? Quem montou as pools de liquidez. Então, isso é lindo, 24/7. E o melhor, quando você vende o ativo numa ação, numa corretora, há só algumas vantagens que a gente tem que entender sobre comprar ações dentro da blockchain e comprar numa corretora tradicional. Primeiro, KYC, tá? Você não precisa fazer. Você tem dinheiro, você conecta, troca dólar pela ação, ação por dólar, por exemplo, e pronto. Você simplesmente troca e tem a custódia. Segundo ponto, na hora que você vende, são D+2 dias úteis, né? Para você ver o dinheiro de volta. Ali é na hora. Confirmou, vendeu, dinheiro está com você. Terceiro, 24 horas, conecta o mundo inteiro. Então, a eficiência financeira, no final, sempre que eu trazia DeFi para palestras, logo no começo, quando eu entrei ali em 2021, em 2022, quando eu comecei a falar mais sobre DeFi, a ideia sempre foi, é o futuro das finanças. Ele vai trazer eficiência para Finanças em geral. o modelo, para o sistema financeiro. Uhum. E hoje, felizmente, foi até mais rápido do que a gente imaginava. A gente sabia que esse Sim. movimento ia ocorrer. E Quando a gente não bebendo sabia. água limpa agora, porque tipo, isso que vocês estão falando é uma narrativa, porque o mercado é feito de narrativas. E quanto o mercado cripto muda de narrativa, às vezes é muito rápido ali, né? Mas essa é uma narrativa nova, forte e constante. E que não é todo mundo que está fazendo, entendeu? E que está percebendo. E é isso muito importante. E o legal é o seguinte, final de semana você antecipa o mercado. Então, se alguma merda acontecer na segunda-feira e você, ou já no domingo, né, tem alguma notícia, o mercado abrir naquela baixa ferrada, às vezes você consegue se antecipar. Você consegue sair da pool, Você consegue fazer você consegue vender. da carteira. Você pode vender a ação, por exemplo, já com o teu lucro. E aí, o que acontece? Que nem o Aro falou, pô, se lá fora é D+2 para ter o dinheiro, se você vender e já ter uma oportunidade de compra daqui 5 minutos, você já está com o dinheiro na conta, na tua carteira, na verdade, né? Então, aqui, isso beleza. Mas legal entender esse negócio por exemplo, das X-Stocks, da Tesla, etc e tal. Hoje tem aplicativos que a gente consegue comprar ali, fazer. Hoje, assim, já tá ficando fácil para todo mundo. Tem lá o Neobankless que eu vi ali que, pô, eles estão dando cashback nas nas X-Stocks, né? Então, pô, legal pra caramba, entendeu? E é uma coisa que a minha esposa, ela fez a Neobankless. Eu não precisei dizer, eu falei, baixa esse aplicativo, tal. Simples.
e ela tem uma carteira do Solana e ela nem sabe que tem. É isso. Entendeu? Então tá ficando legal o negócio, porque a gente tá indo pro mundo de DeFi e tem muita gente que nem sabe que tá. É de fato. Mas eu acho que esse é o grande segredo, É. Guri. A gente sempre falou que a experiência do usuário, a UX do DeFi, até então, até 2025, ela é bem chatinha, né? Para o cara faz a carteira, compra. Mas é aquela coisa, você quer chegar primeiro, você vai ter que fazer isso. Hoje é o caminho que você tem. Você chega, baixa uma carteira, conecta lá, depois que você aprende, você mesmo, né, quando começou a montar as pools. Eu lembro que a gente trocava uma ideia, você falou que estava entrando no DeFi, teve aquele caminho. Uma vez que você fez, acabou. É igual andar de bicicleta. Então você larga na frente, você consegue se antecipar. E agora, naturalmente, uma Neobankless, outros aplicativos que estão vindo, trazendo o DeFi como bastidor, como back-end, e trazendo uma infraestrutura amigável para as pessoas, tendo uma carteira onde você coloca o seu e-mail do Google e tem uma carteira da, sei lá, de que rede for. Uhum. Essa é a evolução que a gente tem. Cripto deixou de ser só moedinhas. Uhum. Acho que agora, 2026, acho que a gente pode cravar essa virada, né, de ano, já que nasceu agora. 2026 vai deixar de ser a era das moedinhas e sim da infraestrutura de cripto. O cripto passa a ser infraestrutura para o mundo, não apenas para um tema, para meme coin, como a gente ficava brincando, assim, nada contra, pelo contrário, mas é só como exemplo, é para exemplificar, pegando uma categoria muito conhecida que pouco fundamento e muitos retornos, e para cima e para baixo. Mas essa é a ideia, cripto realmente vai voltar para o seu lugar. Da tecnologia blockchain está assumindo o controle. Eu acho que é isso que vai trazer trilhões de dólares com tokenização, as próprias stablecoins que fazem, ao crescer o mercado de stablecoin, cresce a demanda por título tesouro americano, uma forma de financiar o governo americano, que ninguém enxerga, e entrando stablecoin, entrando tokenização, o mundo vai estar ali e ninguém precisa. O marco da stablecoin não é porque o Trump é legal, porque ele arrumou a forma de financiar o governo dele. Sim, não. Com o dólar já genial. existente. Ele olhou aquilo ali e falou: se eu não usar isso aqui, eu sou burro. Ele falou, é melhor eu ser a favor de não ter uma CBDC, Sim. uma moeda controlada. Os caras estão pagando, são o 7º no lugar aqui, o SDT. E a Circular, tô aqui, tô aprovado pela SEC, tô aí. Né, pagando as dívidas dos títulos americanos. Pô, eu vou estar do lado lá do Japão, China, Alemanha, e se não olhar para isso e falar, tá, peraí, esses caras podem me ajudar de alguma maneira. E esse mercado Quer ver um outro avanço? Esse ano tem um protocolo DeFi que ele é praticamente quase uma solução completa. Então, é um protocolo de empréstimo onde já existe uma conta virtual americana, você abre, é um banco americano. Se você tem uma conta lá fora, uma conta global ou em corretora fora, você consegue mandar por ACH ou por Wire Transfer. Ao invés de levar 2, 3 dias, leva 2, 3 horas para chegar na tua carteira, ou seja, já consegue muito tempo, né, para você poder fazer um investimento. Chega na sua conta, você tem a opção de colocar para ganhar juros. Então, quando eu testei, estava dando 8% ao ano. De lá, você consegue mandar para o cartão cripto deles, e do cartão cripto, ou você gasta, ou você manda para a sua carteira. Então, você tem como o caminho de uma conta americana para dentro do DeFi e poder utilizar isso daí. Então, você pode usar de colateral, pegar empréstimo, abrir a conta virtual, ter o cartão cripto que é aceito em absolutamente todos os lugares, e ele ainda tem configuração para, por exemplo, se o meu saldo ficar abaixo de $20, carregue automaticamente do meu empréstimo para dentro do cartão e coloca mais $200, $500 para você não ficar sem saldo. Tudo programável. É muito legal, é uma solução quase completa. Por que não é completa? Porque não dá ainda, por exemplo, para você comprar uma Xstock lá. Não tem ainda, porque está numa EVM, não tem liquidez ainda para poder colocar de colateral, pegar empréstimo, mas em cripto, sim. Então, você consegue tua rentabilidade em USDC. Muitas vezes, a gente pegou dias que estava pagando 90% ao ano e ficou quase o dia inteiro pagando 45, 50. Em dólar. 45 em um dia? Não, ano durante um dia. Ano, só que
aquela Aquele taxa dia estava naquele ficou o dia. dia inteiro rodando a 45% ao ano, né? Se você dividir isso por mês e depois você vai ver por dia, pô, você tem um capital bom, vai te fazer um caixa legal Sim, eu também. tinha feito uma estratégia de looping na Aave com a Etena, que estava pagando, chegou a pagar 35%, e aí você pega a alavanqueira. Pô, Uhum. peguei ali 4K e coloquei ali 5x e era o USDC, EUSDE, é O isso, né? É, SDE. Não, tem as duas, Tem, né? tem. Eu sempre confundo. Eu É uma não, sopa de letrinha é, de o USD da vida. USDE, não, o USDE e USDE, acho que é isso. Enfim, e aí ela fazia o looping entre essas três. Eu falei, pô, e aí ainda falei assim, pô, mas em vez de ficar fazendo looping eu mesmo, lá, vi lá que tinha a própria plataforma que já fazia o looping para mim. Falei, tem. pum, já me dava tudo ali. Quanto estava naquele dia, chegou a 35%. Ótimo. E, pô, eu coloquei 4 e tava, sei lá, ganhando com 35%, né? Então, eu tô ganhando sobre o 35K, né? 35% ao ano, né? Então, ficou bem legal durante o tempo. Mas a gente sabe que isso não dura muito tempo. São ali É, pouco mas tempo que isso acontece isso. alavancado. Isso eu tô falando de números sem ter nada Sim. alavancado. Não, mas o bom dessa alavancagem é que era pelo menos as duas, tem o SDT, depois vem o SDC e depois vem a USD, né? Essas três são as três maiores Sim. de stablecoin. Então, pelo menos eu falei, bom, eu posso botar um risco até aqui grande aqui, alavancado, porque são stablecoins e para sofrer eu peguei aqui é mais difícil, né? Então eu sempre entrava ali, controlava e via ali, foi bem legal. A única coisa era só na Ethereum. Essa daí. Sim. Aí eu falei, vamos fazer só de madrugada isso aqui. Mas montar mais assim, né? Porque falei, quando eu tinha que desfazer o looping, pô, você vai fazer Vários 4, ingressos. 5 operações. Você vai pagar um monte, né? Você vai. É, mas já faz um bom tempo que as fees da Tem uma boa grana. Ethereum Não é mas uma quando eu boa. fiz ainda não estavam tão assim. Tem que tomar Tanto cuidado. é que se eu somar, eu fui simular de dia, eu acho que dava uns $50 só para. Aí eu fiz de noite, eu gastei tipo uns $7, de umas 2 da manhã, entendeu? Tipo, só isso. Então, pô, tem essas oportunidades também, né? E, putz, o que eu também queria falar, tu tinha falado outras coisas e aí eu também me perdi um pouquinho, mas eu queria falar do que a gente está falando muito de DeFi, liberdade financeira, etc e tal, e soluções na blockchain, mas tem essa galera que está falando muito que a gente de DeFi vai perder isso, porque vai ter ali linkado com a nossa wallet, nosso CPF, eles vão conseguir saber se você não vai conseguir transferir para a sua wallet sem a sua wallet ter um KYC, entendeu? Tem uma galera falando isso com essas novas regulações, né? Valdemar, André, vocês têm alguma coisa sobre isso? Soluções ou não? Vai acontecer, não Cara, vai? eu acho que dá pra gente falar o seguinte: cada vez mais aqui pro Brasil, falar pros brasileiros, Uhum, o controle está tentando chegar. Então, eles estão uhum, tentando rastrear tudo. Vale lembrar, pessoal, blockchain é rastreável. Você quer realmente. O uhum. único jeito que eu sei é você usar dinheiro e comprar de alguém que quer vender. Para você não deixar rastro nenhum com o governo nem nada. É a única forma. É a única forma usando o dinheiro, não a blockchain. A blockchain vai deixar rastro. Agora, se você vai conseguir fazer burlar de alguma forma, pessoal, com certeza alguma forma vai ter. Só que assim, o risco compensa? Vale a pena? O que eu sei o que eu posso falar, André, você pode falar para ficar gravado, tire o máximo do governo do seu dinheiro. Então, proteja o seu dinheiro. Vai ter QIC da carteira? Não. Você tem forma de proteger. Hoje você tem algumas formas de você, de fato, comprar uma cripto, mandar para uma carteira e aí você conseguir usar a rede de privacidade, coisas do tipo do próprio mercado para você jogar para uma futura carteira que ninguém consegue rastrear. Agora, vamos lá. Se você, pessoal,
É uma questão, você quer tirar o dinheiro do Brasil e nunca mais voltar. Esse dinheiro eu não quero trazer mais para o Brasil, não vou usar, vou morar fora. É um pensamento. Se você quer usar para investir, trazer o dinheiro para o Brasil, é outro pensamento. Inclusive, hoje você tem um limite de R$ 35.000 para abater, sem pagar Uhum, lucro nenhum de corretoras nacionais. uhum. E às vezes o cara tá preocupado, mas o cara tem R$ 10.000 investido, não quer trazer o dinheiro para o Brasil. Então, cara, não para de ser anarquista. O mundo é muito mais simples. Vende a 35 mil por mês, traz o dinheiro sem pagar imposto, porque tá na regra. Usa a regra a teu favor. Não acha que o governo vai conspirar contra você. Você não é ninguém pro governo, desculpa. Eu já falei isso, Você ainda é um merda pro governo. Ninguém liga pra você. Só você se acha o máximo. Calma. Cara, ninguém Se tá você não for procurando bandido, você. ninguém liga pra você. E a galera fica muito, ai, com R$ 1.000 investido. Cara, Eu nem, saca? nem, eu nem acho isso. Eu falo assim, pô. é, Às vezes a gente vai lá no Arkham e procura a carteira de Sim, gente sim. e tal, o Wales e tudo. Eu falo, quem sou eu, cara? O cara vai ver vai procurar É a minha isso que eu, carteira, vai eu usei ficar assim, brincando. rastreando. Não, eu falo isso direto. Mas eu falo assim nessa brincadeira, nesse tom de até deboche, mas é porque, pessoal, vamos entender cada caso. Tem gente que realmente quer tirar dinheiro do Brasil, quer colocar numa blockchain, coloca em Bitcoin. Quem vai confiscar? Vai tentando driblar, você vai ter formas. Agora, não ache que, eu quero fugir de tudo e você vai colocar R$ 1.000, sabe? Tipo, calma, tem coisa que tem que ser, vai pelo caminho tradicional e um dia, se você achar uma saída, e assim, o governo tá mudando as regras toda hora. Então, muda, vamos falar de 2, 3 meses para cá, mudou várias vezes. Então, vai mudar daqui 3 meses é outra coisa. Então, o ponto é, eles vão tentar te controlar para você pagar imposto. Eles querem arrecadar e Óbvio. controlar. Você tem que fazer o quê? Cara, usa a regra que você não paga imposto e tenta usar alguma rede de privacidade. Isso está no seu controle. Tá no seu controle, você pode usar ainda DeFi, ali cartões e tudo mais, né? Então dá pra. Tem algum jeito de você, não acho que não é ir contra, mas Não, assim, não, você tem não. saídas legais. Não, existe evasão fiscal Ah, e sim. elisão fiscal. O que elisão não é legal, entendeu? Então, você fazer isso de uma forma correta, que não É isso. tá ali, gente, não é ilegal. Então, é só a gente fazer dentro do que Usa a não regra contra ela. Usa a própria isso, a regra. própria regulação contra ela, se for o caso. Nesse caso, não sendo um, um não Se indo você é um contra, cara né? de bem aí, que tá tudo certo, ninguém tá atrás de você, de alguma coisa grave, dificilmente eles vão começar a te rastrear, como foi o caso da Silk Road, que é um bom exemplo de Ah, filme pra galera assistir. Você vai ver a história do Bitcoin, como que pegaram o cara, e o que era a Silk Road, né? Que é a história, tá na história do Bitcoin. É diferente, ele estava tratando de coisas talvez ali ilícitas por trás. Então o governo, a FBI foi atrás do cara. Então é uhum. diferente. Se você é um cara de bem com a vida, só tá tirando seu dinheiro de um governo, a única coisa que você tem é que achar saídas. Por isso que eu falo, fala com um contador. Tem pessoas que sabem muito melhor do que a gente sobre esse assunto Sim, e vai te eu trouxe orientar. o Ismael aqui, por Sim, o exemplo, Isma, da Declare claro. Cripto, sabe bastante e tal. Hoje de manhã a gente conversou com o Bernardo Sur também, então, tem essas regulações e tudo mais que sabe mais. Mas a gente, que é apaixonado por DeFi, esse é um dos motivos, a gente está, né, no controle, e porque a gente sabe que a moeda que está na corretora não é sua, etc e tal, Exatamente. realmente, né? Só você tendo a sua wallet realmente para ser seu, né? E aí muita gente às vezes também vem com, pô, vou comprar uma Trezor para botar US$ 1.000. Cara, às vezes eu acho que Tem outras tem saídas. outras saídas, né? Até chegar lá. Porque vamos chegar lá um dia, né? A gente vai chegar no momento em. Eu estou falando a gente, mas não você que tem US$ 1.000. Vai chegar um dia de Vai você chegar. comprar a sua Trezor. É só você focar e utilizar todas as possibilidades que o mundo cripto está dando para a gente, o mundo do blockchain. Na realidade, foi uma das coisas que eu falei com o Cássio. Eu falei assim: eu acho que o futuro não é Bitcoin, o futuro é blockchain, né? O futuro é a blockchain, porque tudo tem que usar a blockchain, as stocks, etc, etc, etc e tal. Fala que é muito mais rápido, né? Uhum. E hoje também tem muita gente que o governo do Paraguai agradece imensamente o desgoverno daqui. Então,
Tá chovendo, cidadania. Quer uma solução? Tira a cidadania lá. Você não precisa se mudar. Tira a cidadania. Não é saída fiscal para morar 6 meses fora. Isso é outra parte, é um Sim, processo. É é um um além, processo. mas tem um processo de cidadania. Sim, sim, Que é o mais, vamos falar assim, Muita gente fazendo. muitos. sim. E por isso que o custo também subiu, né? Subiu, era mais O barato. custo para tirar no No Paraguai. Uruguai e no Paraguai. Mas o Uruguai agora com o governo de esquerda, eles podem simplesmente Do nada aqui mudar, né? Exato, É né? que arrecadar, né? Hoje, Precisa arrecadar. quem diria que o Paraguai seria bem melhor A do saída que, para né? América do Sul. É. Olha isso. Eu acho que agora, agora, dando um spoiler, eu acho que eu vou para lá, para o Paraguai, no ano que vem, agora no dia 10, para visitar as mineradoras lá na Eva lá. Fui convidado, né? E estou muito feliz. Queria agradecer a Eva, agradecer o time da Eva por ter me convidado. E espero aí que esteja tudo certo e a gente esteja junto lá para passar uma semana lá visitando lá tudo essas mineradoras e conhecer tudo isso também, essas possibilidades ainda mais de perto, né? E bom, vocês têm o The Fires, que é esse time, né? Sim. Como é que funciona essa comunidade? Vocês criaram juntos e na prática, assim, pra... Hoje a gente tem duas vertentes, o Defiers Club e Uhum, agora o Defiers Elite. uhum, Basicamente é o seguinte, existe um curso gravado, que deve ter o quê? Umas 3 horas e meia, mais ou Direto ao menos. ponto. Sem enrolação, para pessoa que ou não tem conhecimento ou conhece muito pouco, tá? Então, para ela começar a se inteirar do que é o mercado cripto e de análise gráfica, que é a parte que o Aro também dá. uhum, Aí no clube a gente tem calls todas as terças, seja aula, então tem aula de protocolos de empréstimo, protocolos novos, pool de liquidez, tem convidados, então já veio gente falar de offshore, de IR, cidadania, psicologia financeira, outros protocolos, enfim, tudo que agrega, cibersegurança, então muita coisa legal. Tem o bot das pools de liquidez, que então toda a operação que a gente entra, a gente manda os tokens, a rede, qual a fee para você entrar, o racional e o nível de risco para a uhum, pessoa saber onde ela está entrando, né? A mesma coisa com as ações tokenizadas americanas. Já no Elite, além desse acesso todo, tem uma imersão com nós dois, de 2 meses, onde o Aro pega toda a parte de análise gráfica, psicologia financeira, e eu toda a parte de DeFi, fundo de viagem cripto, soluções para PJ, agora, tá? Que Foi o módulo que eu dei agora, que é assim, cara. E tá bombando, outra coisa que tá Não, isso bombando. É é, muito empresário. empresário que quer justamente proteger o dinheiro e conseguir investir no mercado americano por uma Uhum, PJ, uhum. né? E por enquanto sem IOF, sem cotas, enfim. E tem o bot do trade, toda semana, de segunda a sexta, o Aro tem feito o Morning Call com análise do Aí mercado, trade mesmo. alguns trades na Hyperliquid, e agora tem até ações americanas para fazer trade, né? Lá. Então, Aí você faz aonde? Cara, muito na Hyperliquid, mas assim, eu não sou contra as corretoras para trade, até porque ainda tem uma UX Sim, melhor. sim. Mas assim, eu não, diferente da galera, como a gente vai um pouco E contra surgiu essa, várias, né? tipo assim, usa essa corretora para usar o meu link para eu ganhar em cima de você. Não, Não. você usa o que você quiser. Eu não quero ganhar em cima de você. E o DeFi, assim, quando a gente sempre teve essa, então o DeFi vai falar sempre sobre DeFi. E sim, hoje você consegue ver tudo isso num ambiente descentralizado, como Hyperliquid para trade. Uhum. Mas eu acho que o grande ponto do DeFi é uma comunidade onde nós dois compartilhamos o dia a dia do DeFi, o dia a dia de um investidor e mostrando o mercado cripto de verdade para investidores, não para Uhum. apostadores. Tem trade todo dia? Não, tem. Às vezes fica um mês sem trade. Por quê? Porque mês não sem tem trade. porquê. Por quê? Não tem o às que vezes o fazer. melhor é não Esse tem que fazer ser nada. alavancado ou não? Não, A gente ensina a alavancagem, porque o que você tem que ter não é alavancagem. A alavancagem eu te ensino para usar. Aham. Porque você compra um carro à vista ou parcelado? Maioria das vezes parcelado. Uhum. Isso é uma alavancagem. Uhum. É errado a alavancagem? Não. Errado é colocar mais do que você pode perder. Uhum. Então eu te ensino,
Se você entrar com $1.000 numa operação de trade e pode perder 10%, vou falar que vai perder 10%. Você perde 100. Tá dentro do gerenciamento perder 100? Tá. E se você usar 5x com esse mesmo $1.000? Uhum. Pô, 500 é muito. Não, o meu máximo é 100 que eu posso perder. Tá fora do gerenciamento, eu não posso. Mas e se eu usar $200, 5x? Dá os mesmos 1.000, mesmo 100 que você pode perder. Então você Uhum. usa menos capital para ter maior Exato, eficiência. Então a Exato. alavancagem não é o problema. O Exato. problema é você sair do gerenciamento. Então, quando a gente fala no DeFi, a gente foca muito em gerenciamento. E sabe por que que a gente foca em gerenciamento? Porque eu já me fudi muito com isso. E assim, a melhor forma da gente passar Se puder, é melhor. é a melhor forma. Melhor. Hoje, a grande ponto é, já fiz bastante dinheiro no mercado? Já. Mas já perdi muito dinheiro? Já. Então a gente sabe os dois caminhos, aonde dá para ir e aonde não pode ir, onde é muito perigoso. Que se der tudo certo, você fica muito rico, mas se der errado, você quebra. Esse não é um caminho de um investidor, esse é o de um apostador. É isso que a gente está tentando mudar a cabeça. E além disso, a gente tem focado também, além das Xtalks, no mercado americano mesmo, porque tem ETFs alavancados 2x, 3x, em que você não sofre liquidação. Então, você tem que estar ciente do seguinte: tenho esse apetite a risco? Na própria blockchain? Não. Ainda Isso é mercado americano tradicional. Tá. Então, quero fazer um ETF inverso. Pô, eu quero pegar o do BTC, só que para queda. Tem. E você não tem liquidação. Só que você tem que saber o teu nível de risco. Se corrigir 50%, vai te afetar, mas você não vai ser liquidado. Mas uma hora ele pode voltar. Então, se, por exemplo, você tem o ETF do BTC alavancado 2x. Então, o cara que, por exemplo, fala, pô, eu estou super confortável em comprar ele em $80.000, ele pode comprar o alavancado 2x e toda vez que cai, ele vai comprando um pouquinho. Então, lá na frente, ele vai ter um resultado, né, que vai ser o dobro de estar no normal. A mesma coisa tem com ETFs, inclusive de commodities, né, 2x, 3x. Eu vendi um agora de saúde, que era alavancado 3x, e foi super bacana. Então, você tem. Qual plataforma você utiliza? Cara, você pode utilizar tanto uma conta global de Banco Inter, tal, como corretoras americanas, né? Como a Interactive Brokers, tem Charles Schwab. Não, a Avenue é uma. É que eu nunca, Mas nunca fiz, daria para tá? fazer coisas básicas. Daria para fazer coisas básicas. É que eu realmente, aí eu sou ignorante. Aí agora eu estou perguntando. Eu mesmo ainda estou conhecendo muito essa área. O Valdemar já vinha mais do mercado internacional. Então, quando a gente tenta trazer hoje, trazendo ali, acho que o que o Valdemar de fato está reforçando existem outros produtos financeiros que você pode colocar até fora da blockchain, mas que está relacionado ao mercado cripto. E outra, a ideia do DeFi é gerar 100% de renda em dólar. 100%. Nada em reais. Né? Porque você quer uma moeda forte. Sim. E outra, como eu dou também dentro do Elite o fundo de viagem cripto, o que acontece? Quando você monta um fundo desse. Fundo de viagem para você viajar. Então, eu faço isso desde 2022. Legal. Né? Você vai fazendo aportes, faz operações com pool de liquidez também. Tá. E todo o valor que eu ganho do lucro, eu jogo para um cartão cripto. Que vai ser o cartão que eu vou utilizar para viajar. Para viajar, que vai aceitar em tudo que é lugar, com um spread ridiculamente baixo, e você vai usufruir e não vai ficar convertendo. O cara que está focando em investimento no Brasil em reais, quando ele vai fazer uma viagem para fora, ele tem que multiplicar por 5,4, 5,5. Se for para Londres, o cara tem que multiplicar por 7, em euro tem que multiplicar por 6. E aí ele fala, porra, não dá, não vou viajar. Sim, né? Não tem como. Agora, se você fizer seu fundo, você vai olhar, já dá para eu Cara, ir. eu vou dar um exemplo. Em 2023, eu botei $5.000 numa pool de liquidez, na época era GMX, que estava bombando. Em 2 meses e meio, mais ou menos, eu fiz $2.800 em FIIs. Tá? Era 2.500, aí o que eu fiz? Eu peguei as GMX geradas e vendi para o USDC, ganhando mais 300, em vez de fazer um simples swap. Então eu aumentei a eficiência. Cara, o aluguel do carro, restaurante, passeio de helicóptero, que eu fui para Havaí, paguei tudo com cripto.
É por isso que o pessoal Experiência. associa a renda passiva, Então, né? Não é renda Não, passiva. mas é por É, isso que o pessoal É por isso acha, mesmo. né? E olha que legal, ele passeio de helicóptero não é uma coisa que você vai obrigatoriamente fazer, mas se o dinheiro vem de um lucro de uma operação que você ganha em dólar, é muito mais fácil de você comprar experiências. Agora, se você pega em reais, você converter praticamente por dólar 6. Ah, não, mas tá 5,40. Não, mas se você comprar esses dólares que vem por aí nos bancos, que é onde a galera compra, Não, cartão de crédito, spread é um desgraçado. absurdo. Aí outra coisa, por exemplo, pô, aniversário da mulher. Pô, eu quero levar ela num puta de um restaurante bacana aqui em São Paulo. Ah, porra, a conta vai sair, sei lá, R$ 1.000. O cara fala, porra, eu não vou gastar R$ 1.000. Cara, é menos de US$ 200, entendeu a diferença? Pô, eu gerei sim. isso numa pool. Transfere pro cartão, ainda pode ter cashback. Pô, O meu irmão, ele. Bom, é que daí já é outra experiência, mas, por exemplo, ele, ele mora nos Estados Unidos e ele trabalha lá como num hotel, né? Uhum. Barman. Pô, ele já mandou que ganhou US$ 900 de caixinha numa noite. E, pô, os caras, assim, às vezes o cara gosta muito dele, vai lá, pum, lá, come ali e dá US$ 100 pra eles. Tipo, para os caras do hotel, o cara é rico, pra eles US$ 100 às vezes não é nada. Já sim, aconteceu cem comigo. dólares não é Eu nada. morei na Irlanda e uma vez eu fiz uma coisa para um cara, eu falei, ele falou, quanto é que deu? Eu falei, paga quanto você acha que dá? Eu andei 4 quadras com ele. Ele me deu US$ 100. Aí eu falei assim, poxa, né? Hoje, US$ 100 Sim, são R$ 500, sim, né? Que foi uma coisa que eu demorei menos de 10 minutos para fazer. sim. Imagina só, né? Em 10 minutos de trabalho aqui, normal, não vamos entrar na Sim, nossa sim, hora, sim. tá? Normal aqui, a gente ganhar R$ 500. Cara, Realmente, você tem que ser muito hoje, bom em alguma coisa. hoje a situação do país te obriga a estudar para você gerar renda em dólar. Te Para quem obriga. tem 100% de renda em reais, está ferrado. Agora, o cara que gera renda em dólar, tudo fica mais fácil. Para viajar, para gastar aqui, para comprar experiência. E aí, vai deixar em real ainda? Né? Por isso aqui, ó, DeFi maior que B3, porque B3 é meu ovo. Ah, mas Aí sim. B3 dá muita opção. Ah, eu vou comprar Vale. Compra Vale lá fora. É Dá 30, pra né? comprar. Se você vai ganhar 30% em real ou 30% em dólar, eu prefiro ganhar em dólar, né? Já tá lá. É melhor, mas Sabe uma coisa que a gente fez recentemente? A gente começou a gamificar a comunidade. Então a gente colocou algumas metas ali pra galera, pra comprovar. Então a gente tem o primeiro nível, US$ 20 numa pool de liquidez. A gente chamou de pagou a pizza. Uhum. Cara, US$ E aí 20. o pessoal vai E querendo eles se vão, empolgar, mas assim, é pô, legal porque a gente dá uma insígnia e eles vão subindo de de nível. nível. Tem essa gamificação. A gente pegou uma temática Star Wars, toda uma brincadeira legal ali, está começando. E aí começa, aí conseguiu US$ 100, pagou o final de semana. São R$ 500. Pô, você que pode, inclusive hoje teve um post que o inclusive, Shein, foi, paguei o final de semana o almoço que a gente vai ter o almoço do DeFi sábado, vai ter. e ele falou, o almoço tá pago. Então ele O foi. almoço do The Fires, onde vai ser? A gente vai fazer num bar aqui em São Paulo, para juntar Aham, alguns para, tipo, confraternizar mesmo, aham. sair da tela. A gente está fazendo muito isso. É. A gente está indo para eventos sempre que possível, a gente se Se encontra conectar. bastante para juntar a comunidade. Então, eu estive aí, a gente recentemente teve evento em São Paulo, a gente mora aqui, beleza. A galera veio. Teve gente que veio fora do país para encontrar com a gente da Bahia que veio para cá. Quando eu fui para os Estados Unidos, encontrei com o DeFires, Rio de Janeiro, a gente encontrou com os DeFires. Então, acho que é isso que a gente tenta fazer, uma comunidade que de fato a gente estar lá presente, ter essa proximidade, mas é isso, essa gamificação é algo, pô, banquei o final de semana, banquei uma experiência, eu acho que Bancou o DeFi Elite, que é o ticket mais alto, então você Uhum, tem gente que já bancou. e foi legal que até um dos que está em São Paulo, mas mora em Vegas, o Sérgio, um abraço para ele. Ele voltou para a comunidade, voltou para o Elite, focando, ó, vou querer focar. Em pouco tempo ele conseguiu algumas estratégias e assim foi muito rápido. Ele entrou forte, já tinha o conhecimento. Por isso que eu falo, conhecimento quando você tem, ninguém tira de você.
Você tem o conhecimento, você sabe o que fazer. Ele voltou para a comunidade, viu algumas estratégias que o Valdemar estava compartilhando e colocou. Nesse período que o mercado estava cripto caindo, várias estratégias nossas ficaram em pools com ações americanas, que estavam em máximas históricas. Então, se você consegue entender, fazer uma leitura do mercado e diversificar seu risco, manter caixa, preservar, a gente sabe, tá chato o momento do mercado que a gente está gravando nesse momento? Tá. Tá. Tá no momento aí que cortaram os juros dos Estados Unidos, legal, mas assim, não tá Pararam o lindo. QT antes de esperar, Tá lindo, beleza. mas não foi. Então, é aquele momento que todo tá, mundo sabe que pode ir, mas não foi. não tá indo. E o que acontece? Desinteresse. Aí a gente vê que a galera, daqui a pouco volta a subir, a galera volta. Não, e até isso que eu ia comentar. Pela ordem do processo, o ciclo conhecido já teria acabado. Sim. Porém, na minha visão, não sei qual é a sua, mas a minha é que não acabou e que o ciclo foi quebrado já, né? É aquele ciclo que eles conheciam, né? Mas eu acho que a gente tinha uma base de quê? 3 ciclos exatamente, completos, verdadeiros, para dizer que era isso. Sim. Vai comprar, eu vou comprar aqui e depois eu vou vender aqui, né? Não, gente, não é assim que funciona, né? O que vocês acham disso? Cara, o ciclo ele já mudou. Não, para mim ele não se repete da mesma forma que antes. O halving já não faz diferença. Segundo, a altcoin season também, o pessoal fica falando, não, agora se tiver 2 dias de subida forte, o pessoal, a molecada já fala, é altcoin season, é certeza. Né? Todo mundo desacreditando, não sei o quê. Só que, qual é o problema? Os tokens já derreteram muitos, 90, 70, 90%. Então, eles ainda falam de altcoin season. O máximo que vai acontecer é ela chegar perto de um topo, ou nem isso, né? Que pode se que pode se aproximar, mas não tem altcoin season. E aí eu falei que existe agora microciclos de altcoin. Então, o que acontece? Elas sobem muito forte, coisa de 2, 3 semanas, corrige muito forte, sobe de novo e depois cai e você não sabe quando vai subir de novo, né? Então, hoje também, justamente com o Xtalk, você já tem uma diversificação. Agora, o ciclo é o mesmo? Não, não é. E outra, até 2021, você tinha o quê? Uns 5 mil tokens, um pouco mais? 10 mil? Hoje tem quantos milhões? 50 para cima. Né? Quantos novos aparecem todo dia? Então, assim, acabou. Tem essa. E tem um monte de moleque aí que fica em comunidade, ou dono de comunidade, com sei lá quantas pessoas, que quer levar esperança. Já passou a ser torcida. Né? Então, cadê a estratégia? Cadê o racional? Pô, ninguém fala sobre ação americana. Talvez não dê tanta taxa como quando você faz cripto com cripto. Mas, pô, se eu ficar 100% em Apple, se eu ficar 100% numa Pendle, vamos dizer, o cara ficou em Pendle quando a Pendle valia $7, hoje vale 2 e pouco. E quem disse que vai voltar? Né? Agora, porque eu ainda tenho. então, mas Sim, é um mas eu exemplo. tô dando Isso é um exemplo de um isso porque é token um ativo bom. bom. Sim, Ape e Pendle são ativos que realmente têm uma função estratégica, é um bom ativo. Sim. E o quanto que não comprou sonho de moedinha, a época dos ICOs aí, que a gente viu muita coisa de bastidores acontecendo aí. Então, que a gente nem entra em detalhes, porque a única coisa que eu falo eu também entrei em alguns ICO como comprando, mas nunca vendi. Conheço gente que vendia de forma séria, mas muita gente acabou com o mercado cripto no Brasil. Eu acho que o grande problema do mercado cripto no Brasil são os influencers, que vendem sonho, e aí entenda o influencer como é o que muita gente chama de vendedor de curso. É o cara que vende esperança, o cara que vende. Cara, a gente fala aqui de fato de cripto com uma liberdade, a gente fala que é uma porta de saída para gente que vive num país como o Brasil, bota aí Estados Unidos, tanto faz. Mas o cara, ele fica falando de altcoin season, enganando a turma, não existe. O cara chama de DeFi de renda passiva, o que não existe. Então, essa turma é o famoso câncer, porque o que acontece? A galera ganha dinheiro com link de corretora, e nada contra ganhar link, mas eles estimulam trades,
às vezes, tem comunidades, assim, que às vezes até gringa também, não só Brasil, que o cara se posiciona numa moeda de baixa liquidez, uma corretora, manda a galera comprar com o link dele, ganha no volume negociado, e aí a galera comprando alavancado, o que acontece? O preço sobe, o cara vai e vende. Então ele tá fazendo lucro em cima da galera, seja por link, eu não tenho problema do cara realmente ser influência. O problema é quando o cara passa por cima da educação, onde o link de referência vale mais do que a educação financeira. E como o Brasil é um país Uhum. muito carente de educação financeira, eu lembro até que você estava falando agora, eu lembro uma época aí, você falou dos altcoins e tal. Ah, e tinha lá, Etena, 1000%, levantava uma plaquinha, uns vídeos assim. É, Eu fiz um vídeo criticando, eu fiz um vídeo Putz! criticando Nossa, eu tinha Etena. esquecido desse vídeo. Não, eu fiz um vídeo criticando Etena, deu, Etena, 1000%. Sério que você acredita nisso? Eu fiz uma análise, ó, aqui o que realmente acredito. E mandei. Até então eu tô acertando. Não quer dizer que eu tô certo ou errado, mas que essa merda de vídeo que é só pra chamar atenção, é chamar atenção de topo de os funil. caras vendem pra cacete em cima da cabeça das pessoas, viraliza, e quando você faz conteúdo sério, Ninguém quer saber. Exato. Ninguém quer saber. Na introdução do podcast aqui, eu resumi bem, mas a minha intenção eu quero trazer gente de qualidade para fazer essa discussão aqui, como a gente está fazendo, como fizemos com o Casta, fizemos com outros. Eu não vou ter preconceito nenhum em trazer gente aqui para discutir, e eu falei, eu vou discordar de você agora. Esses dias eu falei, não, eu discordo de você com isso. Pá, 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 na cara da E pessoa. bom, tem que E ser. por quê? Que nem eu falei para vocês antes, é uma discussão, entendeu? E aí eu dou a minha opinião, entendeu? E eu vou trazer, e eu não vou ter preconceito. Se o cara for de gen, pô, Trago a bota aqui gente. pra cá, porque eu acho que todo mundo tem que ter essa informação, mas com uma discussão, e não com esse negócio de Verdade só absoluta. e hype, verdade, tudo. ego. Eu acho Exato. que o grande ponto, até pra galera, a gente não é contra. Eu acho que se o cara vai falar sobre o que for no mercado cripto, eu só quero que seja verdadeiro. E, Nós trazemos verdade para a nossa comunidade, principalmente, que é quem paga ali para estar com acesso com a gente. Mas nas redes sociais, é o que o Valdemar acabou de falar. Falar a verdade não Não é vende. lucrativo. Então, se eu vender sonho, eu vendo. Eu prefiro não vender e dormir. eu já estive numa situação onde eu, né, fazia ali assessoria ali, Sim. e que me perguntou, André, pô, quanto é que a minha carteira pode fazer? Eu falei, pô, ó, eu não vou falar quanto ela pode fazer, eu vou falar assim, olha, dá para fazer 2x, dá para fazer 3x, 4, 5, nas melhores das melhores dos mundos, dos sonhos, 10x. E eu falei isso porque eu meio que tive que falar, Uhum. tá? E aí, mas eu falei assim nos sonhos. É possível essa carteira fazer 10x? Era, tá? Naquele devido momento, era. Mas eu não acreditava justamente que ia fazer aqueles 10x, certo? Porém, e assim, no meu eu vou mais sempre no que é mais plausível, que são sempre as duas, três, no máximo a terceira, né? Hipótese que eu começo a dar Uhum. ali, né? Mas as duas primeiras é o que eu, cara, isso aqui eu já tô feliz, isso aqui eu já tô mais feliz, né? E, ah, mas essa situação aconteceu e, bom, essa carteira aqui, então, é, tem outra carteira dizendo que eu vou fazer 10x e mais barato. Aí eu falei assim, eu não vou te mentir. Eu não vou Eu te não mentir. posso. Você pagou 15 vezes a mais para estar aqui com essa carteira, mas a outra carteira tá 15 vezes mais barata e tá te prometendo isso. Eu não vou te prometer. Eu vou te dizer o que pode ser possível. E é aqui que eu quero ficar dentro, porque eu quero também dormir tranquilo, que nem você falou, porque senão teve Cara, dia que eu o não nosso dormi. nome, o nosso nome ninguém vai tirar. A gente tá aqui, independente do lugar que a gente foi. Se a gente passou por um lugar, por outro, várias experiências profissionais nos trouxeram aqui, e aqui estamos falando sobre cripto no podcast. Bacana. Mas tem muita gente que ficou pelo caminho, que vendeu, se queimou, porque o nome é uma coisa só. Você perde a confiança uma vez só.
Então, eu tenho isso com vários lugares que eu já trabalhei quando eu era CLT, e é o que eu falo, acho que tem várias coisas. Quantas carteiras 10x entregaram 10x? Me fale uma que entregou 10x que Acho eu que ainda não nenhuma. descobri. E se entregou, às vezes porque deu uma sorte um token e tal, mas assim, e olha lá, no outro ciclo, nesse é muito difícil. Exatamente. Eu Fica quero isso. deixar uma indicação de livro para essa galera que vende isso aí. É um livro do João Branco, ele que era esse VP Sim, de do marketing do McDonald's. McDonald's. É o livro Desmarketize. Seja mais o verdadeiro, tire o marketing e seja verdadeiro, vender a verdade para as pessoas. E para os brasileiros, se está prometendo demais, ou quando a esmola é demais, o santo desconfia. Na boa, cripto é um mercado com grande possibilidade. Você quer algo maior do que isso que a gente acabou de conversar no podcast aqui sobre tokenização? Hoje, os real world assets, os ativos do mundo real dentro da blockchain, bom, stablecoins é um mercado de 300 bilhões nesse momento. Os ativos do mundo real vão 200 e tantos bilhões, e olha lá, tá? E depende, tirando stablecoins, e até menos. Então, esse é um mercado que deve movimentar mais de 10 trilhões. Stablecoins até 2000, isso até 2030. Ah, estudos conservadores dizem de 2 a 3 trilhões só em stablecoins. Então, se você está vendo que um mercado com grande possibilidade, onde você pode ganhar uma taxa, comprar ativos de qualidade, utilizando uma infraestrutura melhor, talvez essa é a oportunidade que você tenha para empreender, para investir, para ser um provedor de liquidez, para fazer qualquer coisa ligada a isso aqui. Regulação está vindo, vai mudar muita coisa, sabemos, mas vem para o bem também. Então, aproveite. Para os dois. Quer oportunidade? Tenha paciência. Seja investidor. Nós estamos no final de 2025, então 2026. Até 2030 são 5 anos. Você pode ter sua vida totalmente diferente por ter entrado num timing muito bom. Isso que a gente falou, Solana começando, a Ondo Finance tokenizou diversos ativos que ainda não tem liquidez. Olha o quanto está pronto, esperando a liquidez entrar. Quando entrar, Guri, vai explodir e quem está dentro vai aproveitar. Pessoal, deixa eu perguntar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até onde vale a pena vocês terceirizarem os seus investimentos? Por que vocês não aprendem para não cair em golpe? Porque a maioria prefere o quê? Entrar em rentabilidade garantida, que não existe. Se alguém falar que existe, é pirâmide. Carteira 10x, a carteira dos sonhos, o cacete A4, o Geminha, e eu vou falar. Eu entrei em uma comunidade de um cara que eu confiava, que abordava essa parte de gema, airdrop, coisa que não é meu foco. Meu foco sempre foi gerar renda em extra, não passiva, com pools. Tudo que eu botei lá, que tinha estudo e não sei o que, eu perdi. Entrei em ICO também, perdi. Cara, foi a zero. Foi o lugar que eu mais perdi dinheiro, porque eu perdi meu foco naquele momento, acreditando que o cara era bom. E não era, tá? E uma galera foi junto. E muita gente já me procurou porque quebrou, porque perdeu 2, 3 milhões. Terra Luna, mentorias que ensinavam justamente Terra Luna, a rede Cronos, né? Games, de pessoas que nunca fizeram um curso de DeFi. Então, em vez de você terceirizar para que alguém fale para você aonde coloca, vai aprender, faça a sua própria estratégia, aprende a pensar e deixar de ser preguiçoso. Porque aí, assim, conhecimento não tem preço. E o financeiro vai ser consequência do que você aprendeu e colocou em prática. Então, é o recado que eu vou deixar. Porque terceirizar não dá. Porque vocês têm o bot lá, que é uma forma de terceirização, né? E o legal é que o bot é o nosso dinheiro, a gente cadastra manualmente. É o bot Isso, gente, eu sei, eu ia falar, é o que vocês estão fazendo também, que eu sei. E outra coisa, para quem às vezes, pô, viu o vídeo lá de 3 horas e pouco, conseguiu absorver, para ele começar a fazer, ele faz primeiro esses aí também. Vai devagar. E aí, Sempre devagar. Começa sempre ele pequeno. faz esse do bot, faz aquele mais. Aí ele vai pegando e uma hora ele faz o do bot e faz o dele, entendeu? Exatamente isso Sim, que acontece. é isso que Essa é a acontece. ideia. Tem gente que fala, porra, eu peguei a manha, já entendi o racional, fez um estudo até de análise gráfica que aprendeu com ele, ou que ele já tenha conhecimento,
e falou, porra, eu achei um outro token que estava num negócio legal, montei, vi que estava dando boas taxas, e assim, existem pools com nível de risco maior, Uhum. existem momentos de entrada, Isso. tempo de permanência e tchau. Exato. E Foi que a nunca gente conversou mais, ali embaixo, ali. né? Nunca mais. Sabe? Nunca É, mais. eu tava falando pra ele que eu fiz uma vez. Teve foi um exemplo, mas foi assim, foi uma época que eu tava utilizando bastante essa estratégia assim, mas foi tipo, $200 em 20, 15 minutos eu fiz $35. Mas foi assim, tchau. Na hora que bateu $200, que era a liquidez que eu tinha botado, porque ela tinha caído, quando voltou, eu tchau, e nunca mais. Quero ver, limpei aquele token da minha wallet e já era, entendeu? Né? Então, Existem momentos do mercado. E aí o que que acontece? exato. Tem influencer que bota lá a pool, os ativos, o quanto ganhou. O que que a galera faz? Vai fazer igual, entrou no momento errado, quando o cara já está saindo. E aí leva a galera Claro. à ruína E daí ele também. tira 3, 4 prints do dia, quando esses ativos aí, que são ativos que, pô, às vezes esse ativo lançou naquele dia, Sim. lançou há 3 horas, por isso que tá tendo esse bando de O taxa. pessoal procura por APRs altos ao invés do token. E não sabe nem o que Nível está de fazendo. risco extremamente alto. A gente brinca que tem o nível baixo, moderado, alto, altíssimo e degen, que é o nível Aham. degenerado. Degenerado. A galera vai e coloca quanto do capital no degen? 30, 40, 50% do patrimônio? Ah, Porque acha que aquilo lá. E a galera, a pergunta que a gente sempre recebe: tu não vai ficar quanto que milionário, eu cara. consigo ganhar por mês? É. Cara, não tem renda variável. Eu Existe quero momento. fazer X, sei lá quantos mil por mês. Quanto que eu preciso colocar? Não É dá. sempre o É, mesmo uma, tipo de pergunta. esse tipo Depende do de. mercado, depende da pessoa. Você quer aprender ou você quer adivinhar? Não, e esse tipo de pessoa, esse tipo de pergunta é de uma pessoa que já procura, nem todos, tá? Tem gente que é porque não conhece, a É, gente fala, cara, a curiosidade. gente dá, pô, quanto que eu consigo ganhar? E às vezes tem gente que testa a gente. Teve um cara que falou, ele perguntou, mas brincando, inclusive. Aí eu falei, cara, não tenho a menor ideia. Tem meses que você vai conseguir. Vamos falar, num bull market, tem muito volume de negociação. Então você consegue Volume. ganhar ótimo e ainda sobe, você tem a valorização do ativo mais as taxas. Então você consegue ganhar 6, 8, 15% no mês? Consegue. Num momento de lateralização, baixo interesse. Aí o seu Que é foco vai ser 3, as taxas 2, também, tem né? momento que você vai ganhar 1% e tem mês que você vai perder dinheiro. Aham. E aí você vai colocar todo o seu patrimônio. Tem uma hora que caixa parado, às vezes é a melhor coisa, porque é um momento de oportunidade. E esse caixa também tá rendendo, gente, Sim, ó. sim. Vocês Então, têm que. e aí a galera, eu só queria saber se você ia me prometer um sonho ou era isso aí mesmo. E Tem entrou na gente que comunidade. fala, escuta, eu quero entrar no DeFi para largar a CLT. Falei, cara, não Calma. faz Não, isso. depende. Depende Não, de quanto Sim, você depende. tem, Só né? que o Pra problema é mas assim, você o cara não ganha tanto, ele tem um patrimônio pequeno e acha que vai viver disso. Falei, no mercado de alta você consegue, agora no mercado de baixa você vai se São ferrar. 3 meses do ano, assim, que geralmente você vai ter, mesmo em ciclos de alta, são 3 meses explosivos. E às vezes vem duas fracionados. É um mês aqui, depois 2 meses à frente. Você consegue fazer dinheiro? Consegue. Mas você consegue preservar o lucro que você fez? Muitas vezes, quando o mercado está subindo, a galera acaba ficando exposta. E nesse momento, além de entregar o lucro, entrega. E por quê? Porque eu também já fiz isso, já É, passei por isso e é A natural. é ganância passa natural. rasteira na É gente. comportamento Cara, humano. É a comportamento humano, ganância, psicologia. a gente fala, não, eu não vou ser mais ganancioso. E você repete. E a Repete. ganância te passa rasteira. Só para você ter uma ideia, eu montei pool de liquidez com um ativo de IA Um ano em antes, dezembro. novembro, dezembro. Uhum. Cara, assim, tava muito Virtual. dinheiro. Outras. E aí, essa pool eu Ah, tá. desmontei. Essa Mas pool eu na mesma linha. Sim, sim. desmontei, e ela tinha me gerado $12.000 em FIIs. 12 mil. Eu falei, agora com o Trump eleito, vou segurar um pouco mais. Não deu tempo. Os 12 mil, hoje deve estar valendo talvez 300. Só que assim, não era meu capital, era o meu lucro. Arrependimento bate? Óbvio que sim, né? Tipo assim, meu, deixa de ser idiota e realiza essa E merda. é o mesmo arrependimento de que às vezes assim, ai, eu vi tal token lá a $2. Hoje ele tá 30.
putz, por que que eu comprei só $100 e não dei all-in? E aí faz o Porque cara você, fazer merda. por que você pega desse exemplo numérico? Porque você não ia dar o in Eva não entendendo Eva, por exemplo. Exato. Eva foi o exemplo que a gente viu no evento. Eu acabei não comprando, pessoas da comunidade compraram e chegou e tava $1. Uhum. E ela foi lá para $30. Se ela tá agora, não lembro quanto tá, mas sei que ela tá mantendo lá em cima. 28. Acho que 27 eu É vi um a token última que valorizou, vez. mas eu falei, cara. E aí, quando a gente começou a olhar para o token, não tinha entrada. Uhum. E realmente, se você pegar o gráfico dela Uhum. diário, você vai ver que ela só subiu. E Sim. não e começou a não casar mais pra gente entrar. Então falou, cara, quem entrou, vai realizando lucro. A gente fala uma frase boa lá. Sim. Nunca vi ninguém realizando lucro quebrando. Então vai realizando aos Exato. poucos. Ninguém sabe até onde vai, se vai a 40, 30. Eu paguei todo a minha dívida que eu tinha na Camino com Eva. Eu comprei ela, aí eu fui realizando sempre. Realizava e pagava Camino. Realizava e pagava Para Camino. mim já não tinha mais sentido comprar, Quando a né? gente E foi aí, vendo. porque o que eu vi? Toda a palestra que o Casta ia, esse dia e os dois próximos eram os dias de maior volume, porque eu via para tentar montar a pool de liquidez. Eu montei uma vez, deu $50, vendi e falei, já subiu, vou ficar, né? Acontece. Se eu Acontece. tivesse comprado, Se já foi, Mas né? aí a Eva tem dois sentidos, né? E eu gosto de explicar, tá? A Eva tem o fundamento dela que, né, se ela cair, agora, se você comprou a $1, é diferente. você é diferente. Você comprou ela a $1, mesmo que se ela caia abaixo de $1 ou a $1, hoje você vai ter lucro, porque hoje, se você for ali no site da Eva e dar o burn no vault deles lá, etc., no cofre já vale mais de $1,55, certo? Isso vai evoluindo, beleza. Esse é o fundamento do token. Porém, entretudo e contanto, se você comprou, descolou tanto assim, você não vai comprar $30 para fazer isso que eu tô te dizendo, Eu não né? eu não compro nesse preço. Não, você não vai comprar $30 para fazer isso que eu tô te dizendo. Então você tem que pensar, bom, pode existir um novo momento de comprar Eva? Pode. Mas tem que esperar e com muita paciência. Exatamente, porque ela tem um fundamento legal, entendeu? Sim. A gente deu exemplo para falar, pô, se eu tivesse comprado, a gente viu vários. Não, eu sei, E é eu legal, porque a gente pegou como exemplo e foi uma coisa desse ano. Aham. Então, ó, a gente viu. E vão ter outros momentos, pessoal. Esse vocês têm que ter em mente. Vocês vão ter outros momentos. A gente já viu Crypto Games, Metaverso, Eva desse ano, a própria Virtual, outros tokens e por aí vai. Sempre vai ter. Narrativas, quantas teve? E vão ter novas narrativas que a gente nem sabe qual que é. A última, qual Zec. é? Hã? Zec, acho que foi o último grande. Teve a Zcash, né? Zcash. Pô, porque essa narrativa agora, com todas essas coisas do mundo inteiro, de regulação, de cripto, etc e tal, esses tokens como o Monero também, eles ficam assim. E vão ter E outras, vão né, ter guri? outros, cara, porque eu me lembro que a gente começou, era meme coin, cara. E era a única narrativa que tinha fora aí, beleza. Por isso que a gente fala, até o dinheiro de meme coin foi para outras narrativas. Porque as pessoas querem fazer dinheiro. Aham. Pode ter que ter até é engraçado, tem um documentário, eu não vou lembrar, que é de um brasileiro, que é o cara que comprou Dogecoin, Aham. que mora nos Estados Unidos, ficou milionário e Aham. não vendeu. Não, eu lembro disso. E Putz, tem a galera, eu não vou lembrar o nome, tá? Mas Aham. isso aí é um documentário bem bacana. Eu lembro que assisti num voo. Aham. Eu vi e falei, cara, conheci esse cara, esse brasileiro aqui. Tinha um documentário no Tem, fundo. não, tinha um documentário que eu acho que é de uma, deve estar numa desses streamers grandes, eu não sei Aham. qual que é. Eu tenho que lembrar o nome de cabeça, mas é sobre Dogecoin. Se jogar aí na internet, uma IA, pede para ela achar qual que é o documentário. É bem legal para entender como um fanatismo por algo sem fundamento acabou com a vida do cara. Não, eu vi. Evoluiu e caiu. Mas assim, para vocês entenderem como não ser fanático, seja investidor, coloca lucro no bolso, por mais que, eu posso ganhar mais, mas você pode perder mais. Não, eu acompanhei a história dele só para te dizer que acompanhei, inclusive na época. E aí eu lembro que ele falou, não, eu não vou vender porque senão o governo vai me taxar em tanto. Aí eu falei, não deixa taxar, porque você já ganhou muito, você tá milionário com muito pouco dinheiro.
nesse momento você não tem que pensar, porque você vai perder tudo. Aí depois eu vi ele num podcast falando que se arrependeu realmente de não ter, né? Óbvio, né? Só se Achei. arrepende depois. Ó, This is not a financial advice. Fica na Amazon Prime, não sei se do Brasil, Aham, mas isso não é uma recomendação financeira, é o nome do documentário. aham. This is not a financial advice. E é legal pra galera assistir num momento aí pra descontrair, o mercado tá parado. Vai assistir pra você entender como um fanatismo vai além, fora de outras pessoas que deram all-in nesse sonho. E aí é onde volta a crítica, não é sobre o cara, sobre um influencer. Eu acho que a profissão de influencer é uma profissão muito boa, inclusive legal, uma profissão nova, né, que surgiu. Agora, é o cara, o que a gente chama até de um influencer de uma forma mais. É que eu não gosto desse nome Eu não gosto, eu acho que também. o influencer ele acaba influenciando pessoas, ok, tem narrativa, mas é o cara que vende sonho, é o cara que é falso, o cara que vende mentira. Porque não tem problema nenhum de você ter um cara que tem muitos seguidores, você recomendar uma coisa, um cara que faz um comercial de um produto na TV, ele está recomendando aquele produto. Eu nunca vejo isso aí, isso é um comercial, uma propaganda. Agora, o problema é quando você usa isso para ganhar em cima das pessoas de uma forma de algo que você não acredita, Uhum. como os caras que recomendavam bet. Cara, quantas vezes a gente já recebeu mensagem de bets para o cara querendo colocar. Cara, você tem uma base de seguidores. Coloca os caras e ganha não sei quanto em cima. E quanta gente não faz isso? Cara, o que. Sim, todo dia chega. É corretora nova. Pra Bet? Chega, Ah, porque o cara não tá nem tem aí. de tudo. Não, Nem não, combina, tudo. não não, tem. mas o cara, Ah, o cara nem mas sabe ele quem é nem você. sabe quem é, né? Ele só vê seguidor. Ah, E quer promover. loucura. Porque quanto mais gente promove, o cara não tá nem aí, Cara, quer dinheiro. e todos esses influencers que fazem isso, depois vira igual o que o padeiro disse pro John Lennon, né? Você sabe, essa aí eu Não, o que sei. que o Podeiro disse? O sonho acabou. Ah! E com isso vamos encerrando o podcast. Eu tinha escutado, só que só tinha esquecido. Mas assim, realmente a gente bateu o nosso timing aqui, mas foi muito bom. Nosso timing. Obrigado, Valdemar. Acabou com o nosso sonho. Acabou, Gente, João. o Valdemar aqui. Bela frase de Ele acabou com- esperança. Não, dos influencers que vendem essas coisas. Não, eu tô que eu tô falando, né? Junto com o sonho, o podcast também acaba aqui. Tô brincando. Gente, eu quero que vocês aproveitem esse momento agora para terminar o podcast, olhando ali para a câmera ali, falando as últimas palavras sobre o DeFi, sobre quem se interessa, porque foi um papo legal e muito interessante. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por saber mais disso depois desse papo real aqui. Sim. São pouca gente que vem passar a verdade assim falando, né? Como vocês. Então, fala lá para a câmera lá com os contatos e tudo mais para quem quer também entrar na comunidade e seguir vocês dois. Por favor, Valdemar. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Desculpa as brincadeiras. E, pessoal, eu tenho uma frase que eu falo que é aprenda, entenda, não dependa, tá? Então, isso já resume bem, que é justamente aquilo que eu falei. Não tenha preguiça de aprender, tenha sua autocustódia. Mercado cripto é 24/7. Ações tokenizadas, DeFi não tem mais volta, né? Já veio para ficar, blockchain veio para ficar. Não é à toa que cada hora as instituições americanas estão investindo mais pesado, as Xstocks estão aí, Ondo tokenizou também, já existem outras empresas grandes tokenizando, e a gente já começou isso hoje é dia 11 de dezembro de 2025. A gente começou entre maio e junho deste ano a fazer esse tipo de operação que ninguém está falando, abordando, não dando a menor importância. Então, tá com medo do mercado cripto? Ação tokenizada, usando o DeFi, ou seja, é mercado cripto, mas sem você estar exposto a um token que pode cair, se é essa a sua preocupação. Então, aprenda, né? Nos sigam, que vocês passam de ano. Então, o meu perfil é o Geração DeFi, sem acento, né? Geraxal, né? DEFI, Que não que tem é o como DeFi. colocar no Instagram, então fica Geracal. Tem no YouTube também, e o Aro vai passar o dele, né? E tem também o DeFiers Club, tem o hífen, o underline no final, né? Eu acho. Pode colocar só DeFiers Club. Defiers que aparece Você vai lá. achar. DeFiers First Club, Club. tá?
E é isso. Obrigado e estudem, que é a melhor coisa que vocês podem fazer, invistam em vocês mesmos. É isso aí, mais uma vez, obrigado aí, Guri. E, pessoal, apesar das brincadeiras, a gente trazendo Não, aqui alguns tá pontos... livre, tá? Assim, pra brincar e tão livre pra voltar também de novo. Obrigado, Guri. Não, porque assim, o mercado, a proposta daqui, deixa eu até falar de uma coisa, a proposta do podcast também minha é que, como você acabou de falar, o mercado é 24/7. E o nosso mercado muda. Quantas vezes a gente já falou que muda aqui? Narrativa, blá, 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 blá. Daqui a 2 semanas, se eu trouxer vocês de novo, a gente pode fazer um episódio completamente diferente, falando de coisas diferentes, porque ele já mudou também algumas coisas, entendeu? Então, é sempre assim. Então, eu vou poder repetir convidados à vontade, convidados de qualidade para produzir esse conteúdo, tá, Haru? Então, vão ser convidados de novo. Obrigado, Guri. E assim, eu já tive podcast lá no passado e eu sei como é legal, é importante esse meio de comunicação e por isso que a gente usa o podcast aqui para chamar a atenção de vocês. A gente tenta realmente fazer com que alguma coisa que a gente falou aqui, pô, sabe aquela coisa que você ficou? Isso aqui me chamou a atenção. Falando algumas verdades, um pouco de como funciona o mercado cripto, é muito bonito nas redes sociais, mas a gente sabe como é um momento de desinteresse, é um momento que é difícil, um momento que o mercado anda ali para sua carteira, mas o grande ponto, aproveite esses momentos, estude. Acho que tem alguma coisa que vai mudar realmente, acho que o que faz com que a gente não desista de sair, independente do momento se está vendendo algum treinamento, se está entrando dinheiro na carteira, é porque a gente tem um caminho de educação financeira e um desafio muito grande para educar as pessoas aqui no Brasil. Enquanto estiverem vendendo sonhos aí, enquanto tiver esses filha da mãe do mercado aí, para ser bem tranquilo, a gente vai estar aqui para combater e, de fato, trazer uma informação de qualidade, sendo honestos. Acho que a gente brincava com um político, né? Ah, esse cara eu vou votar nele porque esse cara é honesto. Cara, o mínimo que eu espero de alguém é ser honesto. Hoje virou algo de qualidade. Tem um aí que diz que ele é a alma mais honesta do país. Tem vários aí que, olha que se a gente for ver, né, a gente vai longe. Honestidade é obrigação, não é qualidade, né? E hoje, infelizmente, se tornou qualidade. E para vocês realmente aí que gostaram do bate-papo, nos sigam nas redes, acompanhem. A gente tem sempre aí conteúdos, tenta fazer a parte gratuita, trazendo informação de qualidade, de forma, principalmente Instagram, YouTube, a gente faz algumas lives aí, geralmente quinzenal as nossas lives, mas trazendo a nossa visão. E realmente, quem quiser conhecer mais o trabalho, André Aro, tudo junto, tanto o Aro com H, tanto o Instagram, YouTube, vocês vão me achar, e no DeFi, sempre nossa comunidade. Mas é isso, é para quem realmente foca em ter conhecimento, tá, pessoal? Não acreditem nesses sonhos, muito cuidado aí com o que vendem no sentido de passar uma ilusão, não desconfie de tudo, inclusive de quem está falando aqui, mas vai atrás, vocês vão descobrir quem está falando a verdade e quem não está. É isso, estudem e DeFi, pessoal, a única coisa que posso falar é que, como o Valdemar comentou, não tem volta e aproveitem. Esse mercado de tokenização está apenas começando. Se você aproveitar para entrar agora, para se expor em ativos com qualidade, utilizar a tecnologia blockchain, esse mercado que vale alguns bilhões, centenas de bilhões, para alguns trilhões daqui a alguns poucos anos, aproveite, está muito no começo e espero falar mais em breve. Eu apostei já, uma vez a gente falou de stablecoins, eu apostei com alguns caras lá da Faria Lima, assim, que não sabiam, eu tentei explicar e eles se negaram, né, a entender. Eu falei assim, olha, se você não estiver usando stablecoin daqui a 5 anos, $100, aposta? Vamos terminar com essa. Apostaram? Não, porque não é louco. Não é louco. Não é louco, só é ignorante. Exatamente. É isso, Guri. Muito obrigado, Obrigado. gente. Valeu, pessoal. Sempre bem-vindos. Valeu, Guri.